Paz seja com todos, bom dia, dia 15 de agosto de 2023. Eu, a princípio, gostaria de ler uma palavra que está em Gênesis, no capítulo 37. É uma palavra que já tem estado no meu coração uma semana. Gênesis, capítulo 37. Eu quero ler alguns versículos. A partir do verso 23, a palavra do Senhor diz assim: Assim que José se aproximou dos irmãos, estes os despojaram da túnica, a túnica vistosa que usava. Agarraram-no e o lançaram numa cisterna que estava vazia sem água. Ora, quando se sentaram para comer, levantando os olhos, viram aproximar-se uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Os camelos iam carregados de goma, bálsamo e resina aromática, transportando-os para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e cobrir o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas? Não levantemos contra ele nossa mão, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E os irmãos concordaram. Passaram então comerciantes midianitas que tiraram José da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Deus nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor redime a nossa história através da morte do teu Filho Jesus. Senhor, cura a nossa história, cura o nosso coração, cura, Senhor, os lugares assolados da nossa alma. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de bem e não de mal, para que possamos obter o fim que desejamos. Só o Senhor, Pai, tem palavras de vida eterna. E nós pedimos, ó Pai, que venha sobre nós um tempo de cura, de libertação, de mudança, Senhor. Pai, faz a nossa vida conforme a tua vontade. Sê conosco, Pai, como o Senhor foi na vida de José, mesmo diante das coisas mais difíceis que ele teve que passar, o Senhor estava com ele, ajudando ele a permanecer. Senhor, pela mediação do teu Espírito, traz sobre nós hoje o consolo, o renovo, a força, a palavra, o alimento. Senhor, e mais uma vez eu te peço que o amor do Senhor seja derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, no nome de Jesus. Antes de começar a compartilhar essa palavra, eu gostaria de cantar com você. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão
girando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa, lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, Oriandarabás, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos, desta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim e será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele cuida de mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos meus mandamentos, que operam a cada momento no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Senhor, basta que me toque, Senhor. Eu li antes de orar,
eu li com você um trecho da palavra do Senhor que fala sobre José. E terça-feira da semana passada eu estava meditando nesse trecho da história de José. E eu acredito que todo mundo que vai me ouvir conhece essa história. Quando José foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de midianitas que passou perto de onde os irmãos de José estavam pastoreando. Os irmãos de José eram pastores e Jacó, o pai de José, pede para que ele vá ver como os irmãos dele estavam. E José, ele prontamente obedeceu seu pai. E ele era um menino obediente, mas a verdade é que a Bíblia não relata se Jacó percebia o que estava acontecendo dentro da sua casa. Na verdade, havia muita animosidade, havia um sentimento muito ruim da parte dos irmãos de José para com ele. E no capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia relata como estava o coração dos irmãos de José em relação a ele. E eu quero falar com você hoje, nessa meditação, que família é um lugar de cura e lugar de graça. Mas para que a família seja um lugar de cura e de graça, precisa haver intervenção do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Pai amoroso. E pela ação do Espírito Santo, pelo poder que emana do sangue de Jesus, do nome de Jesus, da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós podemos ter a nossa família, os nossos relacionamentos interpessoais dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, serem sarados, serem curados. E a gente experimentar na nossa vida que família é um lugar de cura e um lugar de graça. E a Bíblia diz em Gênesis 37, no final do verso 8, a Bíblia diz: e odiavam-no mais ainda por causa de seus sonhos e de suas palavras. José vivia num contexto que ele era filho da segunda esposa de Jacó, a sua mãe havia morrido, e na verdade José era um órfão de mãe. E só quem já perdeu a sua mãe, que já viveu num lar que seu pai se casou novamente, ou foi criado em outro ambiente, sabe a falta que uma mãe faz. E José vivia isso. José, ele vivenciava a ausência da sua mãe, que morreu prematuramente com o nascimento do seu irmão Benjamim. E com certeza José, ele estava ali vendo e sentindo como seu pai reagia ao passamento, à morte da sua mãe. Então ele estava ali lado a lado com seu pai, perto do seu pai. José era caseiro e ele estava ali sempre pronto a obedecer à direção do que o pai dele queria, do que o pai dele precisava. E no seu primeiro momento, nos seus primeiros anos de vida, José, ele serve o seu pai. E eu vejo, todas as vezes que eu vi alguém ministrar sobre a história de José, eu vejo um menino, um adolescente, uma criança, um jovem, um homem feito, que passou a sua vida toda servindo pessoas, ajudando pessoas, abençoando, promovendo, trazendo livramento e sendo um instrumento de Deus, de bênção na vida de onde ele estava inserido. E José, ele obedece o seu pai. Mas talvez Jacó não percebia que dentro do seu ambiente familiar havia muita ira, havia muita mágoa, havia inveja amargurada, havia coisas mal resolvidas, como acontece nas melhores famílias, na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa parentela, nas famílias do Brasil, no mundo todo. E Deus quer fazer da nossa família, da nossa casa, um lugar de cura, um lugar de graça. E cura e graça só Deus pode fazer. Porque a Bíblia diz que Deus é o Jeová Rafá,
o Deus que cura, o Deus que sara. E Deus queria trazer cura para essa história. Só que existe um tempo de Deus, um trabalhar de Deus, um mover de Deus. E nós precisamos aprender a entender os processos, o tempo de Deus agir. E Jacó joga José nas mãos dos seus irmãos sem saber. E os irmãos dele não gostavam dele, tinham ódio dele. Os irmãos de José não gostavam da maneira que ele falava, que ele verbalizava. Os irmãos de José não celebravam os sonhos que ele tinha. Os sonhos que Deus plantou no coração dele, as revelações que Deus trouxe quando ele um dia, jovenzinho, dormindo, Deus deu para ele 2 sonhos. E para os irmãos de José era difícil engolir, era difícil lidar com aquilo, porque aqueles sonhos não eram de José, eram sonhos de Deus. E nós, como humanos, como limitados, como muitas vezes carnais, nós não entendemos as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. E sabe o que aconteceu? Quando os irmãos de José o viram, eles não olharam para José com empatia, de pensar, gente, lá vem meu irmão está sozinho, vamos ouvir o que ele veio fazer aqui. E se eles tivessem parado para ouvir o irmão ia falar para eles, olha, eu perdi, meu papai mandou eu vir visitar vocês, ver como vocês estão, mas eu perdi no caminho, Deus usou uma pessoa para me ajudar, para me direcionar até vocês, e que bom que vocês estão bem. Mas os irmãos de José, eles já estavam, assim, na emoção deles, eles não davam acesso para José. Mas o que aconteceu? Eles desejavam matar, mas Deus não queria matar, porque Deus não tinha morte para José. Deus tinha vida para José, Deus tinha vida para Rúben, para Judá, para todos os irmãos de José. Deus tinha vida para Benjamim, Deus tinha vida para Jacó, porque o nosso Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Ele é Deus de vida. E quando existe uma morte humana, Deus tem uma vida eterna. Para mim e para você. Porque Deus nos criou eterno. E por isso que hoje nós precisamos decidir por Jesus. Porque existe uma vida na terra passageira, mas existe uma eternidade que nós poderemos passar com Cristo ou sem o Senhor. Sem Cristo. E José, os irmãos o pegaram e o seu irmão mais velho enredou os seus outros irmãos. E falou, olha, vamos jogar ele na cisterna, vamos jogar e depois a gente fala alguma coisa para o nosso pai. Mas a intenção de Rubens era livrar José da morte. Mas Rubens saiu para pastorear. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que José passou uma caravana. E na nossa vida passa uma caravana. Eu quero te dizer que eu não sei o que você está vivendo, eu não te conheço, eu não sei a sua história, mas talvez você está resistindo a algo que Deus não quer que você resista. E Deus quer que a gente aceite. Porque às vezes Deus está provendo para nós livramento de alguma forma e a gente fica se debatendo. Os bombeiros dizem que quando eles vão salvar alguém que está afogando, se a pessoa ficar debatendo é pior, porque pode até o bombeiro ou quem for salvar afogar e prejudicar. Mas quando a pessoa se entrega, é mais fácil o resgate. E assim, Deus queria tirar José daquele ambiente. Deus queria, Deus precisava tirar. Porque se Deus não tirasse José, as coisas poderiam ficar insustentáveis dentro daquela casa. Os irmãos poderiam, uma hora, um momento, matar José. Ou José ficar ali, perto do seu pai, ali
com a melhor intenção que ele tivesse de estar ao lado do pai, de ajudar o pai, Deus tinha mais. Porque Deus, gente, ele não é individualista. Deus não quer que a gente seja individualista, egocêntrico, egoísta, ensimesmado. Deus quer fazer a obra em nós para que a gente possa sair, para que a gente possa transbordar, para que a gente possa ser instrumento para salvar, para abençoar centenas, dezenas de pessoas. Por isso que a gente precisa se render. E José, ele ficou sem saída. E talvez você está sem saída num ambiente, numa situação que você não quer. E sabe o que aconteceu? José, Deus proveu o livramento para ele, porque Judá falou, gente, tá passando uma caravana? Vamos vender nosso irmão. Para que a gente sujar a mão de sangue? Então, muitas vezes, nós sofremos, nós odiamos pessoas, muitas vezes, e nós somos odiados. Mas Deus quer preservar, Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer aplacar, Deus quer transformar, Deus quer sarar. E sabe o que aconteceu? José foi vendido. E a palavra que eu estou trazendo hoje nasceu a partir disso. Da percepção que veio no meu coração de José tá amarrado, ali andando no deserto, seguindo ali naquela areia quente, naquele sol quente, no deserto, indo para o Egito. E eu quero te falar o seguinte, a sua história é a sua história. Por mais que você ame seu avô, seu pai, seus parentes, a sua história é singular. E Deus trouxe para minha percepção o seguinte, Isaac teve um momento na sua vida, antes dele desentulhar os poços que o seu pai tinha cavado, ele quis descer para o Egito. E Deus falou para ele, não desça para o Egito. Então a direção de Deus para Isaac é não descer para o Egito. Mas o tempo passou e a direção de Deus para José era que José descesse para o Egito. Deus tem uma história para você. Deus tem uma história para sua irmã. Deus tem uma história para o seu irmão. Deus tem uma história que foi diferente com seus ancestrais, porque cada um é cada um. E aí lá vai. Para Isaac, o avô de José, foi não desça, mas para José, Deus colocou José na caravana dos midianitas indo para o Egito. Ele foi vendido. Eu imagino, terça-feira, quando eu estava lendo essa palavra, eu fechei meus olhos e eu comecei a imaginar José chorando, com lágrimas pesadas, porque com certeza ele não queria ir para o Egito, com certeza ele queria ver o pai dele, ele queria voltar para casa, ele queria voltar para o conforto, o aconchego do pai, ele queria ouvir o pai dele, ele queria abraçar o pai dele, mas Deus estabeleceu para José um tempo novo, que ele precisava sair, e a gente precisa sair do comodismo, a gente precisa sair do egocentrismo, a gente precisa se colocar, se dispor para que Deus venha fazer na nossa história como Ele quer. Porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, que é o nosso Pai, que foi o Deus de José, de Jacó, Deus, Ele queria curar aquela família, Deus queria sarar aquela família, porque família é lugar de cura, família é lugar de graça, e Deus queria trazer cura para aquela família, através da vida de José. E José, mesmo órfão da sua mãe, mesmo sem entender, ele devia estar chorando e falando, Deus, por que os meus irmãos me venderam, Deus? Por que o Senhor permitiu eu estar aqui nesse deserto, amarrado, às vezes com uma corda, com um barbante, com um pedaço de pó, com uma corrente, eu não sei. Mas as lágrimas pesadas, ele não entendia, ele não conseguia entender. Havia muitas perguntas. E eu me lembro aqui agora da Lauriette, que ela canta uma música que chama Palavras. E o coro da música diz assim, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar,
Te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. E José foi, mesmo com as perguntas, porque Deus, ele tem a hora certa de responder. Deus tem a hora certa de responder. Deus tem um porquê das coisas. Deus tem um porquê. E José deveria estar chorando muito. E eu não sei o que você está vivendo na sua história, o momento de vida que você está passando. Mas eu quero te dizer que às vezes você está passando por situações que você já passou. E que você ficou doente, que você paralisou, que você se vitimizou, que você ficou adoecido, mas que Deus te ensinou a superar. E você superou, e você está vivo. E Deus, você está passando às vezes a mesma coisa, mas agora você vai ser aprovado. Agora você vai encarar diferente as falas, os julgamentos, as situações que lhes são apresentadas. Porque na escola, quando a gente faz uma prova e a gente sai muito mal, e a gente é reprovado, a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar e fazer aquela prova de novo. A gente não pode fugir. Deus não é o Deus da gente fugir. Deus quer que a gente encare as coisas. E aí a gente faz a prova de novo e a gente tira 100. E José, ele não entendia o que ele estava passando. Mas ele foi necessário. E as dores, as perdas, as privações, as ausências, às vezes a solidão, são necessárias. Mas uma coisa linda que Deus, pelo seu Espírito, ditou para Moisés, porque foi Moisés que escreveu o Gênesis, foi que Deus era com José. Sabe, às vezes a gente acha que Deus, ele está só com o rico, com o que tem uma casa linda, com o que está no destaque, com aquele que não tem problema financeiro, com aquele que nunca perdeu um filho. Nós, pela nossa pecaminosidade, pelos nossos julgamentos humanos, a gente acha que Deus não é na vida de uma pessoa que perdeu um filho. A gente acha que Deus não é na vida de uma pessoa que tem falência. A gente acha que Deus não é na vida de uma pessoa que é estéril. Não. Nós somos seres humanos e tudo que tem a ver com dor, a gente passa, a gente está susceptível nesse mundo a passar. Mas só que nós que conhecemos Jesus, nós passamos diferente, porque a nossa esperança é uma pessoa que é Jesus, a nossa alegria é Jesus. Por isso que Neemias, ele fala para o povo, quando ele estava trabalhando na restauração, na reconstrução, ele fala, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, onde está a sua alegria? A nossa alegria tem que estar no Senhor. E José, ele tinha muitos porquês. Deus não nos priva de chorar lágrimas, de passar, de sermos incompreendidos, vendidos, mas José vai. Ele vai para o Egito e lá no Egito ele passa tanta coisa. E talvez você conheça a história de José muito melhor do que eu. Lá ele foi tentado, lá ele foi provado, mas lá ele demonstrou, mesmo longe de casa, ele mostrou que ele tinha uma identidade. E a identidade dele é que ele era filho de um Deus fiel. E eu quero ler com você aqui um último versículo de Jó 28, que eu já tenho falado muito sobre Jó 28, que fala sobre sabedoria, mas eu quero ler só Jó 28, verso 28, que diz assim: E disse a humanidade, no temor do Senhor está a sabedoria, e no apartar-se do mal a inteligência. Teve momentos na vida de José
que ele teve que apartar do mal. Ele teve que apartar da mulher bonita, sedutora, que estava sendo instigada na instrumentalidade da carne e do mal para fazer ele entristecer a Deus. Mas ele fugiu. E aqui em Jó 28 fala assim: no apartar-se do mal, a inteligência. Então José usou a inteligência dele de maneira certa. Por quê? Porque ele correu, ele fugiu daquela mulher adúltera, daquela mulher que tinha comportamentos e práticas que Deus não aprova, que Deus não agrada. Ele correu, ele apartou, ele foi sábio, ele usou o temor dele, do Senhor. E outra coisa, ele foi para o Egito, que era politeísta, mas ele tinha identidade. Deus quer que eu e você, aonde a gente esteja inserido, a gente busque a nossa identidade nele, de filhos amados de Deus, que a gente busque na palavra de Deus a direção para a gente manter firme na nossa identidade, porque senão cada lugar que a gente estiver, nós vamos virar igual eu vi esses dias, um camaleão. Cada lugar que eu tô, eu fico de uma cor diferente. Não, nós precisamos ter a nossa identidade firmada, alicerçada na palavra de Deus, em Cristo, no Senhor. E José, ele foi passando todos os processos. E aquele menino, desde que ele nasceu, aonde ele passou, ele foi servo. Ele foi servo. Ele serviu o pai dele de graça, depois ele serviu os irmãos que venderam ele, quiseram matar, mas Deus não deixou, vendeu. Depois ele serviu o Potifar e foi injustiçado. Você é injustiçado? José foi injustiçado. Inventaram mentira dele, falaram que ele era traidor, que ele deitou com a mulher do patrão, mas era tudo mentira. Então nós somos vítimas de mentira? Somos. José foi para um presídio horroroso, para uma masmorra, para um lugar terrível. Mas lá ele serviu os presos, gente, os criminosos. Ele era servo. E todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos aprender a ser servo. Porque Jesus aqui na terra, ele foi servo, ele foi humilde, ele aprendeu, ele deu exemplo e nós precisamos servir. Eu quero te dizer que eu nasci na igreja, fui gerada, né? Mas o que mais me comove, as pessoas que Deus mais usa para falar comigo, muitas vezes são as pessoas que estão servindo. É quem me dá um copo d'água, é quem me dá um abraço, é quem eu vejo orando, sabe? E Jesus, ele se agrada da gente servir. E José, ele era esse menino que servia. Lá no presídio, José estava servindo os presos, os criminosos. E depois ele vai para o palácio. E lá no palácio, ele continua servindo. A diferença é que o cargo dele tinha uma projeção, um status, e ele recebia bem por aquilo. Mas a vida inteira ele fez o mesmo serviço, que foi servir. E Jesus quer que eu e você aprenda a servir. Porque Jesus nos chamou foi para servir. Jesus falou, quando ele estava aqui na terra, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor, em resgate de muitos. Então, eu quero deixar essa palavra, essa meditação. Eu preguei essa mesma palavra no Instagram, mas engraçado, sai diferente a abordagem. Mas eu quero terminar essa meditação só lendo as últimas palavras de José, registrado em Gênesis 50, que ele fala com os irmãos. Como ele respondeu para os irmãos que o venderam, como que ele reagiu depois de tudo. E aí Deus trouxe, sabe o quê? Cura e graça, porque família é lugar de cura e graça. Gênesis 50, 15. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram, talvez você tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte, por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa notícia, essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram
e se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Eu quero ler de novo esse final. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. O que foi vendido, o que foi caluniado injustamente, o que os irmãos não tiveram o menor escrúpulo de afastar ele do pai, de mentir, Deus usou ele para trazer palavras de conforto, de carinho, de consolo, de cura para os irmãos. Olha como Deus faz as coisas. Deus faz dos nossos piores tragédias, dores, o nosso maior ministério. Por quê? Porque com a consolação que recebemos, o Senhor nos capacita a consolar. E José, ele experimentou isso. Ele passou por isso tudo. Ele venceu. E para mim, a principal conquista de José foi perdoar. Foi continuar a não deixar a sua alma ficar amargurada, aprisionada na amargura, na vingança. Ele fala para os irmãos dele: irmãos, eu não posso matar vocês, eu não posso vingar vocês, eu não posso fazer justiça, porque eu não sou Deus. Porque quem faz a justiça, quem julga as causas é Deus, não somos nós, é Deus. E José sabia disso. E outra coisa, José chorou. Gente, as pessoas nos conhecem, nós temos uma fachada. As pessoas não conhecem a nossa história. As pessoas não conhecem os nossos bastidores. As pessoas não conhecem as nossas lágrimas. A gente chora. Um homem, uma mulher de Deus, ele chora de quebrantamento, de arrependimento. Chora na presença de Deus. E José mostra com a sua vida que ele, mesmo sendo um governador, um homem respeitado no Egito, quando seus irmãos conversaram com ele, José chorou. José chorou e ele consolou os irmãos. Família, lugar de cura e de graça. Deus quer fazer isso na minha vida e através de mim. E Deus quer fazer na sua vida e através de você. E foi maravilhoso quando eu li Gênesis 50, porque a Bíblia fala que era para muito. José fala: não fica com medo, não fica triste, mas foi para livrar muita gente. Por quê? Porque Deus quer nos usar como instrumentos de fazer viver um povo numeroso. Um povo numeroso. Nilva, eu quero te deixar um beijo e um abraço. Eu quero te agradecer por tudo que você já me abençoou, já me serviu. Vejo Jesus na sua vida e eu não tenho condições de te recompensar, mas eu desejo que o Senhor te recompense. Porque eu acredito que as maiores pregações que eu já ouvi na minha vida foram de ações, de comportamentos de homens e mulheres humildes e que me serviram, me ensinando a servir. Deus, nosso Pai, eu quero entregar essa palavra diante do teu altar. Deus, e o desejo do meu coração é que o Senhor venha fazer da nossa vida instrumento de salvação. Faça de nós, Pai, homens e mulheres, que com palavras de amor, de carinho, nós venhamos ser promovedores de cura e de graça. Senhor, cura as nossas famílias. Eu creio, Senhor, que a nossa família é lugar de cura e de graça. E o Senhor trouxe cura, o Senhor trouxe graça, o Senhor trouxe preservação para a família de Jacó através da vida de José.
Senhor, foi tão difícil, mas o Senhor estava com ele. Senhor, eu peço que o Senhor esteja comigo e com todos os homens e mulheres que desejarem, que ansiarem ouvir esta palavra. Pai, abençoa a Nilva, dá vitória para a tua serva, Senhor. Fala por ela, Jesus. Advoga as causas da tua serva e ajuda, Senhor, ela continuar sendo um instrumento de bênção e que as suas mãos venham ser mãos abençoadoras. Que ela venha ser um instrumento do Senhor, aonde ela está inserida. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe.